Olá pessoal, eu me chamo Lucas, eu trabalho no SERPRO, uma estatal vinculada ao Ministério da Economia, e estou aqui hoje para apresentar um pouco do nosso trabalho de arquitetura corporativa e também do FACIM. Eu sou um dos membros da nossa equipe de arquitetura corporativa, tá? Estou aqui com o meu gestor, o líder, o Marcos, veio diretamente para puxar minha orelha, caso eu fale alguma bobeira para vocês. E a gente tem um outro trabalho também bacana, que eu gostaria até de comentar com vocês, que foi o processo de seleção para criar a nossa equipe de arquitetura. Eu, inclusive, passei a compor a equipe justamente depois desse processo, tá? E a gente documentou e espera até num segundo momento, quem sabe no ano que vem, poder apresentar para vocês, porque nós percebemos ao longo das apresentações que muitos, né, citaram as habilidades, né, o chá, como os colegas já citaram anteriormente, que devem ser buscados, né, na hora de montar uma equipe de arquitetura, naquelas pessoas que vão compor aquela equipe. Bom, mas hoje eu vou ficar no nosso trabalho de arquitetura. E antes de começar, pessoal, sei que muitos aí devem já estar se perguntando sobre a minha botinha aqui, não é uma moda nova dos arquitetos, tá? Apesar que traz alguns benefícios, principalmente na época que eu estava de muleta, ao pisar na faixa os carros param de verdade, e as pessoas abrem as portas, mas enfim, um colega falou uma coisa, achei interessante, eu fui fazer o que não sabia, você vai fazer o que não sabe, eu fui jogar futebol, uma pelada de final de semana, antes eu tivesse ficado com a arquitetura, né? Mas, vamos lá. Aqui, pessoal, brevemente, o que veremos, tá? Eu vou falar um pouco sobre a EPING, o FACIM e a implementação prática dentro do SERPRO. Eu preparei rapidamente aqui, eu trouxe, na verdade, né, uma apresentação institucional da nossa empresa. Eu vou colocar aqui, imaginei que não fosse rodar, e justamente por isso já deixei separado, que é uma apresentação para vocês conhecerem um pouco mais sobre o SERPRO. A sociedade está em constante transformação. Transformações que mudam paradigmas, que rompem barreiras, que levam a um futuro com novas possibilidades e conexões, com soluções digitais que otimizam seu tempo de forma prática e confiável. Em qualquer dispositivo. Nossa tecnologia ultra segura, pioneira no país, permite que você se identifique em qualquer lugar do Brasil. Nossas parcerias com estados e municípios garantem agilidade, economia de recursos e mais praticidade ao seu dia a dia, através de sistemas que conectam uma infinidade de serviços e organizações. Nossas soluções ultrapassam fronteiras e conferem maior segurança e transparência às políticas públicas, inibindo fraudes com tecnologia exclusiva e inovadora. São facilidades que propiciam mais tempo para o que realmente importa. Com excelência e ética, disponibilizamos plataformas que integram governo e sociedade. Oferecendo mais agilidade ao processo de importação e exportação, contribuímos para que mercadorias cheguem ao seu destino de forma rápida e eficiente. Somos mais de 7.000 pessoas em todo o território nacional, trabalhando incessantemente na busca pela melhoria contínua de soluções inovadoras, capazes de oferecer informações fundamentais para governo e sociedade, com integridade, confiabilidade e autenticidade. Somos o principal guardião das bases de dados oficiais do governo e garantimos segurança a essas informações. São mais de 30 bilhões de transações processadas anualmente, com agilidade e eficiência em nossos modernos centros de dados. Nesse mundo de transformações digitais, temos o orgulho de sair na frente com a ousadia de promover a integração, a modernização e a eficiência na gestão do Estado brasileiro. Somos uma das maiores empresas públicas de tecnologia do mundo e a inovação está no nosso DNA.
Investimos em tecnologias disruptivas e em plataformas habilitadoras para fornecer soluções sob medida, de informação e em nuvem. Isso é viabilizar o governo digital. E essa é a nossa história. Serpro, soluções digitais que conectam governo e sociedade. Bom, essa foi só uma breve apresentação para mostrar para vocês o que é o Serpro, né? A gente já aproveita o espaço. Mas vamos então dando continuidade. Vou falar um pouco aqui sobre a iPing. Basicamente, a iPing é uma estrutura básica criada para governo eletrônico, para definir padrões para estar gerando interoperabilidade. Quando a gente fala em interoperabilidade, a gente está falando em ter uma comunicação que funciona, uma comunicação que seja eficaz, que seja eficiente. E quando a gente fala em governo, a gente tem que lembrar que o governo envolve várias esferas, né? Essa interoperabilidade ela tem que ocorrer entre sistemas computacionais, entre pessoas e entre organizações. Então, nós precisamos que o governo possa se comunicar e possa compartilhar informação para produzir melhores resultados. Bom, uma breve linha do tempo sobre a iPing. A iniciativa ocorreu em 2000, né? Em 2002 foi o ano que foi criada a iPing. Tivemos outras iniciativas, como em 2005 a GES-Pública, voltada para aperfeiçoar a gestão dentro das organizações públicas. Tivemos também, aqui em 2014, um marco interessante, que foi quando a iPing se tornou obrigatória dentro do Poder Executivo Federal. E a Estratégia da Governança Digital, em 2016, que veio para traçar metas, né, um documento traçar metas para o governo nos próximos 3 anos. Bom, mas a gente costuma falar que a iPing ajudou e ajudou muito. Porém, a interoperabilidade ela tem mais dimensões. Nós temos aqui 3 dimensões, que são as dimensões técnica, semântica e organizacional. A dimensão técnica seria como estamos interoperando, né? É uma dimensão que está relacionada com a gestão. E essa dimensão, ela foi bem atendida pela iPing. A iPing conseguiu padronizar isso. Mas as outras 2 dimensões, que são as dimensões semântica, que diz sobre o que estamos operando, né? E a interoperabilidade organizacional, que estão em mais alto nível, falamos aqui então de governança, elas estavam carentes de uma padronização. E foi nesse momento que o FACIM chegou para sanar essa lacuna. Vocês já conhecem ou já ouviram falar do FACIM? Alguém? Vamos ouvir agora, então. Bom, o FACIM é um framework de arquitetura corporativa para interoperabilidade no apoio à governança. O nome é comprido, tá? E ele veio para ser um padrão de arquitetura corporativa no Poder Executivo Federal. Ou seja, ele foi criado no Poder Executivo Federal, mas como sendo referência também para os outros poderes, porque a gente tem também Poder Judiciário e Poder Legislativo. E esses eu posso dizer que muitas vezes não se comunicam com os demais. Nem sempre, né? Lógico que temos muitos sistemas deles que se comunicam sim. E temos também as demais esferas. Nós temos estados, nós temos informações em municípios. Além disso, o BASIN ele é fortemente baseado no TOGAF. O FACIM ele contempla 4 modelos, que são o modelo de referência, o modelo de conteúdo, o modelo de desenvolvimento da arquitetura e de governança. O modelo de referência, que é o primeiro deles ali, ele traz as boas práticas, tá, a serem adotadas pelos órgãos dentro de arquitetura corporativa.
E o modelo de conteúdo, ele já veio para definir um padrão para estruturar a representatividade dos elementos. Ou seja, como eu vou exibir os elementos que vão ser utilizados para representar a arquitetura corporativa. Esses dois modelos, eles já foram desenvolvidos, já estão disponíveis, tá? São documentos públicos e podem ser consultados. Agora, os outros dois já foram definidos que devem ser desenvolvidos, mas ainda não foram totalmente documentados. Estão ainda em processo de desenvolvimento. São o modelo de desenvolvimento da arquitetura, que diz respeito a ter um guia para que órgãos, instituições possam criar seu próprio modelo, mas que esse modelo converse com o Facim e permita conversar com os demais. E o modelo de governança, que é um mecanismo para fazer o controle, o monitoramento do desenvolvimento, né, da arquitetura dentro das organizações. O Facim contempla 9 visões. Essas visões estão integradas e estão em todos os modelos. Nós temos as visões de governança, riscos e conformidade, estratégia, negócios, aplicações, dados, infraestrutura, segurança, programas e projetos e sociedades. Em outros frameworks são chamados também de dimensões, né? Mas no Facim são visões. Aqui uma breve linha do tempo sobre o Facim. A iniciativa começou em 2013 e em 2014 foi o ano em que ocorreu o primeiro fórum, onde foi debatido qual seria o problema a ser resolvido, porque, primeiramente, você precisa definir o problema, né, a ser atacado, e depois que chegou-se ao consenso de qual seria o problema, o próximo fórum veio para debater a solução. E em 2015 ainda, tivemos o segundo fórum para a solução e o terceiro, quando ficou definido que a solução seria um framework. E foi o ano que nasceu o Facim. Depois disso, tivemos no próximo ano o modelo de referência, né, que foi o que eu citei, que traz as boas práticas de arquitetura corporativa, sempre voltado para a área pública. E em 2017, o modelo de conteúdo, para representar as estruturas dos elementos. Ano também que o Facim passou a ser indicado, inclusive, e citado na EPINC. E em 2018, começamos a ter mais oficinas práticas do uso do Facim. Nós tivemos 2 oficinas com a ABEP e com o Ministério do Planejamento, e tivemos iniciativas práticas também dentro da STN e da Caixa. Inclusive, o STN desenvolveu o seu próprio modelo, tá, alinhado com o Facim. Ou seja, o Facim foi insumo para o desenvolvimento do modelo de arquitetura corporativa do STN. E eles se comunicam muito bem, por sinal. Tivemos também a iniciativa dentro do SERPRO, com as redes locais, que foi um trabalho prático, né? E tivemos continuidade dentro do SERPRO também com outros 3 trabalhos nesse ano de 2019, com certificação digital, correio eletrônico e o eixo educação. Lembrando que nos fóruns, gente, a ideia é trazer mais pessoas, é trazer pessoas que tenham conhecimento para que possamos debater e chegar a um consenso. E esses são representantes que participam dos fóruns. Nós buscamos sempre trazer pessoas de demais entidades, demais órgãos que estão dispostas a colaborar. Né? Nós tentamos trazer pessoas dos 3 poderes e das 3 esferas. Temos participação do membros do TCU, Ministério da Fazenda, Planejamento, pessoas da academia, né, da universidade, da FMG, a Federal do Rio de Janeiro, entidades disciplinadoras de padrões, desculpa, e o próprio The Open Group, que participa também, junto conosco, e vem nos ajudando bastante. Bom, e quais são as vantagens, então, de se aplicar um framework, como o Facim? A primeira delas é nítida, né, gente? É ter um modelo que é referência dentro da administração pública. E, com isso, permitir que você possa
compreender de maneira holística o que é a administração pública e poder trabalhar com ela em partes, porque a administração pública ela é muito grande. E permitir também interoperabilidade entre demais órgãos, termos serviços integrados, compartilhar informações. Nós temos muitas informações que são produzidas, por exemplo, estão nas bases do Detran, do Denatran, que são utilizadas por diversos outros sistemas. E, ao final, contribuir com a sociedade para ter melhoria dos serviços prestados. Agora eu vou falar um pouquinho da implementação do Facim dentro do SERP. Bom, separamos aqui um primeiro motivador, o primeiro caso, que foi com o serviço de rede local. Então, trata-se da melhoria da percepção quanto ao serviço de rede local. O diretor do SERPRO acredita que o serviço de rede local é uma porta de entrada para outros serviços. Muitos clientes usam o serviço de rede local, então é uma porta de entrada para o SERPRO poder oferecer mais serviços. Então, é importante ter um serviço de qualidade para atrair, né, esses clientes. E o segundo caso que nós tivemos foi com a certificação digital, onde buscava-se ter uma maior rentabilidade para o serviço de certificação digital, ter uma melhoria das vendas do nosso serviço de certificação digital, que concorre fortemente, né, com várias outras empresas. Bom, aqui vou mostrar para vocês brevemente, tá, uma interação entre as visões do Facim, como funciona, como vocês vão poder ver como funciona essa interação. Bom, primeiramente nós vamos ter um caso, um motivador, né? Vamos ter alguma situação que você quer melhorar, alguma coisa que foi definido pela alta direção, como foi o caso que eu citei, né? Esses dois últimos, melhoria das vendas, né? Ou situações desse tipo. O motivador, ele vai afetar aqui os objetivos estratégicos. Nesse caso, negativamente. E ele vai existir porque a gente tem problemas. Ou seja, se eu preciso aumentar minhas vendas de certificação dos certificados digitais, é porque hoje elas estão decaindo, né? Estão abaixo do que era esperado. O problema impacta diretamente os objetivos de TI, que, por sinal, impactam os objetivos estratégicos. E eles vão chegar até a outra ponta, que são os cidadãos, né, a sociedade. Ou seja, eu vou ter produtos, vou ter serviços que vão ser prejudicados por essa ocorrência. Então, o que devemos fazer, né? Agora que eu sei os problemas, nós precisamos definir os alavancadores, né? Encontrar as lacunas. Feito isso, mapear as ações que devem ser realizadas e, a partir da aplicação daquelas ações, começar a atacar os meus problemas. Feito isso, nós resolvemos os problemas, acabamos com aqueles motivadores, já que nós vamos estar satisfazendo a necessidade que foi exposta, paramos de ter aquele impacto negativo nos objetivos de TI, que passa a impactar de maneira positiva o objetivo estratégico da empresa. Afinal, as ações elas vão estar sempre alinhadas com os objetivos estratégicos. E eu deixo de ter o problema prejudicando o meu serviço ou o meu produto final. Então, esse foi um breve resumo para poder mostrar para vocês aqui em poucos minutos como que essas visões podem interagir. Aqui nós temos o ciclo ADM e um dos artefatos. O Facim trabalha com o ciclo ADM, tá? E ao longo da rodada são produzidos artefatos que são como marcos. Aqui, por exemplo, para começar, nós temos aqui a fase preliminar e temos aqui o documento de declaração da capacidade da arquitetura, tá? Seria um documento que prepara a organização para a aplicação da prática de arquitetura. Feito isso, passamos para a próxima fase, a fase de visão da arquitetura. Temos aí
estimados mais 2 semanas para a declaração da estratégia, onde eu vou definir a estratégia para minha rodada, nesse caso, e a análise do cenário. Eu vou verificar como está o cenário atual. Passando para as próximas fases, nós temos aqui 3 semanas para a arquitetura futura. Temos 2 artefatos, que são a declaração de trabalho da arquitetura, onde eu vou detalhar melhor o cenário que eu comecei na fase anterior. E eu vou fazer aqui a definição da arquitetura, que é uma fase que eu pessoalmente gosto bastante, que é quando eu vou brincar do meu as is, do meu to be. Né? Eu vou mapear minha situação atual, minha situação futura, e vou buscar os gaps para estar atacando. Feito isso, passamos para a próxima fase, a fase E de oportunidades e soluções. E temos aqui o documento de definição das iniciativas de implementação. É nesse documento que nós vamos representar as ações transformadoras que vão impactar e me ajudar a acabar com os problemas existentes da empresa. Aqui um modelo desenhado usando a linguagem Archimate, de um de nossos documentos, tá? Representando aqui, mais à esquerda, a situação atual e mais à direita a situação futura. Esses modelos são muito úteis, né? Eu posso dizer assim, para a equipe de arquitetura, porque os arquitetos se entendem facilmente, né? Depois de modelado. E muitas vezes as áreas que estão participando da rodada têm pessoas que têm um maior conhecimento de modelagem. E aí, nesses casos, nós nos convidamos pessoas específicas, né, que têm condições de entender, ter percepção, e também apresentamos os modelos. E facilita bastante. E eu chego agora no meu plano de migração. Eu tenho aqui mais uma semana para definir o documento de roteiro de implementação da arquitetura, onde eu vou definir aí os prazos, quem vão ser os responsáveis. Diria que o trabalho maior da minha rodada já findou-se por aqui. Então, por isso que nós colocamos um prazo médio de 9 semanas. Esse prazo também nós estamos avaliando e a ideia é reduzi-lo, tá? Mas dentro da nossa iniciativa, da empresa, é um prazo que nós estamos trabalhando para já ter resultados para serem demonstrados. Depois disso, nós temos o monitoramento, as próximas fases, a fase G e H do ADM, onde estipulamos o prazo máximo de 6 meses, que é um prazo longo, né? Mas é um momento onde vamos ter arquitetos para acompanhar a implementação das ações que foram definidas. E é um momento que muitas vezes é preciso ser feita a cobrança, é preciso ficar um pouco no pé do pessoal para que aquilo que foi mapeado, aquele trabalho seja aplicado, não seja perdido. E uma maneira legal que a gente desenvolveu para estar apresentando isso são painéis, que é até uma maneira fácil da gente apresentar para a alta direção. Nós criamos painéis, esse primeiro deles, para acompanhamento das ações. Ou seja, as ações que eu defini durante a minha rodada de arquitetura são aqui elencadas e nós vamos acompanhando ao longo de reuniões com as equipes envolvidas como estão sendo executadas, se estão, né, e cobrando a sua execução, sendo influenciadores ou então provocadores, né. Aqui um painel para atendimento do planejamento estratégico de TI. Então, estamos aqui, planejamento estratégico de TI, nesse caso do SERP, né? Usando a perspectiva aqui do BSC, e vamos também alimentando o mesmo, com base nas ações. Aqui temos já os objetivos estratégicos, mais alto nível na organização, que é uma maneira, inclusive, pessoal, da gente demonstrar que as ações que foram mapeadas têm impacto no objetivo estratégico da empresa, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar tão facilmente. E isso aqui nós deixamos disponível para todos os envolvidos, para que todos possam fazer o acompanhamento. Os problemas que foram elencados, é importante também
o acompanhamento. Aqui, o atendimento quanto às visões do FACIM. Os alavancadores, que foram traçados. E esses são os painéis que nós temos até então para fazer esse acompanhamento. E aqui eu diria que um retorno imediato da evolução que nós temos com esse trabalho. O primeiro deles que eu acabei de falar, se consegue ver e demonstrar para as pessoas, para os colegas de trabalho, que as ações ali aplicadas têm impacto no objetivo estratégico, tem impacto no PET também. O segundo, você consegue trabalhar para ter integração entre as áreas. Você começa a trabalhar para acabar com os silos dentro da organização, o que nem sempre é fácil. E, por último, esses painéis mesmo demonstram, você passa a ter insumos para a alta direção poder tomar melhores decisões, com base no que está sendo feito. Aqui, um slogan que a gente tem usado na nossa equipe, tá? Eu diria, pensar grande, começar pequeno, mas agir rápido. Aí eu deixo para vocês pensarem também um pouquinho. É um slogan que a gente adotou, mas que tem funcionado, tá? Porque não adianta a gente querer abraçar o mundo e sair falando que eu vou aplicar arquitetura corporativa em toda a organização, que você não vai conseguir. E aqui eu elenquei, por final, o nome de alguns colegas. Felizmente o colega Alexandre Coutinho não pôde estar presente, ele participou também da preparação da apresentação. Lucas, eu e o Marcos Vinícius é o meu mentor que está aqui. E esse foi uma breve apresentação sobre o que é arquitetura corporativa para nós, dentro da nossa empresa, né, os resultados que nós estamos tendo. Quem quiser entrar em contato também, pessoal, temos aí nossos e-mails, podem ficar à vontade, tá? E é isso.